vídeo de hoje eu vou atrás da platina do jogo Cuphead, um jogo que foi inteiramente desenhado à mão, inspirado nas animações antigas. Ele foi lançado em 2017, e para fazer a platina desse jogo eu preciso derrotar todos os bosses desse jogo, na dificuldade normal e na especialista, que ficam disponíveis nas 3 ilhas desse jogo, além de fazer todas as running guns, e algumas conquistas miscelâneas pelo caminho. Além disso, em 2022 lançaram uma DLC para o jogo que se chama The Delicious Last Course, aumentando a quantidade de conquistas para 42, além de ir atrás de pegar a nota máxima em todos os bosses, que para isso eu preciso tirar a nota S em todos os chefes do jogo. Eu vou platinar esse jogo em co-op com o Julião. Para não confundir vocês, eu vou sempre ser o Chicrinha e o Julião sempre vai ser o Caneco. Você pode pensar que é algo fácil, já que esse jogo em co-op você pode reviver seu amigo dando parry, mas se provando que é mais difícil do que parece. A quantidade de vida do boss aumenta, além de toda hora a gente se confundir quem é quem na hora do boss. Isso aí não é nem culpa do jogo, é só a gente que é burro mesmo. Quem estava vendo o jogo na live percebeu a nossa burrice e frustração, mas esse jogo é difícil mesmo, pelo menos é o que a gente falava pra si mesmo para se sentir melhor. Só um aviso, eu vou pegar todas as conquistas com o Julião, mas as notas máximas em cada boss eu as peguei sozinho, então não esquece de deixar o like e dar um hype no vídeo. Tamo junto, galera. A história do jogo é simples, jogamos com o Chicrinho, que serei eu, ou com o Caneco, que vai ser o Julião. A gente estava apostando no cassino e a nossa sorte estava em alta, mas como a banca sempre vence, sempre, acabamos perdendo para o diabo. Com isso, para não perdermos a nossa alma, o diabo pede para a gente coletar as almas dos devedores, e aí começa o jogo. Logo de cara, o primeiro boss que a gente enfrenta se chama Pânico Botânico, que são a fase dos legumes. A primeira ilha não foi tão difícil assim, a gente acabou derrotando todos os bosses bem facilmente, somente com algumas tentativas. E derrotando o nosso primeiro boss, conseguimos a nossa primeira conquista. De 2 é isso, né? Só um tem que fazer os requerimentos. Tem que fazer todos. Não, tô falando do S. Então, pra pegar o 300%. Vai fora, mano. Cara, não precisa disso pra platina, cara. Não tem pra que você fazer isso com você mesmo, não, mano. E comigo também. Depois de derrotarmos mais 2 chefes, a gente joga a nossa primeira running gun, que são as fases do jogo. Algumas delas são bem complicadas e todas elas a gente demorou um pouquinho pra pegar o esquema, às vezes até tempo demais. Vou tentar te salvar. Ah, não dava, cara, eu falei, mano. Pô, de mosquito, meu irmão. Ô irmão, fui tentar tapear em você, eu acho que eu fiz uma merda absurda aqui agora, tá? Foda. Não. Não é possível, não é possível. Obrigado. Acabou. Odeçado. Terminando a nossa primeira running gun e pegando todas as 5 moedas, não pegamos nenhuma conquista, mas para a conquista pacifista, a gente precisa voltar em todas as fases sem derrotar nenhum inimigo, mas isso fica mais pra frente. Depois disso, vamos até o nosso primeiro mausoléu, ou cripta. Aqui não tem mistério, precisamos derrotar todos os fantasmas dando parry neles. É bem de boa fazer essas criptas, mas aqui pegamos mais uma conquista de acertar 20 parries no jogo, além de conseguir a nossa primeira super arte. Essa super arte vai ser muito útil. Enchendo uma carta podemos usar um poder, e cada tiro nesse jogo tem um poder diferente. E enchendo a nossa barra de poder, que são essas cartas aqui no canto inferior direito, usamos a nossa super arte, que dá bastante dano no chefe. Existem outras 2 super artes, mas quando eu for liberando elas eu explico o que cada uma faz. Derrotando o próximo boss, que é o mais fácil, a ilha 1, sem tomar dano, eu pego uma conquista. Então, peguei alguma outra conquista. Completar um level sem tomar um hit. Bom, mano. Tá pelo menos serviu de alguma coisa essa parada aí, mano. Derrotando o último chefe da Ilha 1, eu pego 3 conquistas, de derrotar todos os chefes da Ilha 1 e de pegar a nota A em todos eles, além de derrotar esse boss usando a habilidade de algum tiro, que nesse caso é o tiro padrão ainda, já que a gente ainda não tinha comprado outro tiro. Essa conquista de pegar a nota A você precisa fazer nas 4 ilhas, mas não precisa ser A+, que seria a pontuação máxima no modo normal, pode ser A-, A ou A+. Mas de qualquer forma, no futuro eu teria que pegar a pontuação máxima em todos os chefes, mas isso vai ficar mais pra frente no vídeo. Agora vamos então para a Ilha 2, e aqui as coisas começam a dificultar um pouco. O primeiro boss do palhaço a gente demorou um pouco para passar, foram algumas tentativas. Vou só ele, relaxa. 12 segundos depois... Pô. Merda. Até que finalmente consegui, mas esse de longe ainda não foi o mais difícil, tinha algo muito pior vindo por aí. Essa vai
ser a minha melhor vigarice. O próximo boss, que é o Gênio, foi um pouco complicado, mas com o tempo a gente acaba conseguindo passar dele. Por outro lado, o boss da Baronesa Bombom foi bem tranquilo, a gente conseguiu na primeira tentativa. Ah, foi de primeira, mano, foi fácil. Depois de derrotar 3 chefes na Ilha 2, a gente parte para fazer a nossa primeira running gun dessa ilha. Essa deu um trabalho, mas não foi tão difícil quanto a última. Chegamos então na próxima cripta, e aqui eu consigo mais uma super arte de ficar imortal por um curto período de tempo, tipo a estrela do Mario. Mas eu confesso que eu não usei ela em nenhum momento dessa gameplay, eu gostei muito da primeira super arte do jogo. E completando essa cripta, eu pego a conquista de fazer os 100 parries. Agora chegou a hora de derrotar os 2 chefes mais difíceis do mundo 2. O primeiro boss, que se chama Ação no Aviário, ou o boss do pica-pau. Esse chefe a gente ficou um tempão pra passar, foi bem difícil de fazer. A gente demorou uns 25 minutos pra passar. Tomei ali. Tomei desavisado, mano. A parte desse bicho é sempre a próxima vez, que é a verdade. Ah, fui te salvar, mano. Morre de uma vez, verão. Boa. Mas nada se compara ao próximo chefe, o dragão. Demoramos facilmente mais de 45 minutos. Sim, 45 minutos pra passar desse boss. Pra mim foi o boss mais difícil do jogo, até mesmo mais difícil que o boss final desse jogo. Foram várias e várias tentativas, até que finalmente conseguimos passar dele. Puta, mas eu fiz uma merda aqui que eu não vou ter dano nesse aqui. Ah, não, vou ter sim, ó. Eu dou. Acho que eu dou, mano. Ixi. Ah, o foda dele é a segunda fase, mano. Foi meio laíra, né, mano? Enfim. Com isso, pegamos 2 conquistas, de derrotar todos os chefes da Ilha 2 e de conseguir a nota A em todos eles. Antes de ir para a próxima ilha, acabamos encontrando um atalho sem querer, e usando um atalho pegamos mais uma conquista. E fazendo uma missão para pegarmos uma moeda, já que precisamos comprar todos os itens do jogo, dando parry 5 vezes no ar, conseguimos mais uma conquista. Só passar, ó, dente pau, 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 pau. Ah, eu consegui o bagulho de parry 5 times, você fez e eu acabei conseguindo. Todos os paus, galera. Essa que é a verdade. Agora sim chegou a hora de ir para a Ilha 3. Aqui de cara enfrentamos o boss da Abelha Rainha, que não demorou muito para conseguirmos passar dela. Na terceira tentativa acabamos conseguindo. Vamos então até o próximo chefe do navio, ou o Brutus do Popeye. Foi mais um tranquilo, pelo menos na dificuldade normal, já que na dificuldade especialista foi bem mais difícil. Mas mais pra frente a gente fala disso. Pô, mas aí é foda. Morreu de osmose? Eu não aguento mais! Chegamos então na próxima Running Gun, e essa sem sombra de dúvidas foi a mais difícil, o que é justo, já que é o último mundo do jogo principal. Foram pelo menos 20 minutos para passar dessa fase, mas com isso conseguimos também, claro, coletar todas as moedas dessa fase, restando apenas mais um level. Partindo então para a última cripta desse jogo, e aqui pegamos a última super arte que faltava. E com isso conseguimos mais uma conquista de obter todas as super artes do jogo. Obter todas as super artes. Vamos para a última fase do jogo. Cada ilha tem 2 fases Running Gun, e com isso precisamos pegar todas as moedas de cada fase, que são 5 moedas por fase no total. E coletando todas as moedas, pegamos a conquista. Get every coin in all levels. A próxima fase é a fase do robô, que honestamente é bem difícil de fazer, mas a gente não demorou muito para pegar o jeito e completar esse boss. Esse robôzinho vai ser complicado, velho. Vai. Agora vem a fase que teoricamente é mais difícil. Na prática também. Mas quando a gente finalmente termina o boss, não conseguimos pegar a nota A que precisa. Roxo merda! Cara, obrigado, cara. Obrigado, mano. Nossa, mas foi uma concentração absurda que ninguém falava nada. Caraca, mano. Então. O que foi? Ah, nem fudeu, cara. Não quero mais. Como é que mata esse merda mais rápido, mano? Mas na próxima tentativa, finalmente conseguimos pegar a nota A. Você vai mais rápido? Eu não sei. Não. Ó. Por 2 segundos, mano. Ah! Pegando um a menos. Pegamos? Pegamos. Pior que foi hoje, não entendi. O próximo boss do teatro foi bem tranquilo, conseguimos fazer na primeira tentativa, mas derrotando esse boss com uma arma diferente, pegamos mais uma conquista. Defeat the boys
With only pork ring, sei lá o que. O próximo chefe que enfrentamos é a sereia. Ela não foi tão difícil também, pelo menos no nível normal, já que no especialista ela foi uma droga de fazer, é sério, foi um saco, foi muito difícil. Acho que pelo menos ela é rapidinho, tá ligado? Essa parte se você chega com full life é de boa, tá ligado? Eu falo que você não tem que chegar full life. Passando dela, chegamos no último boss da Ilha 3, o Trem Fantasma, que eu achava que seria bem difícil, mas esse tiro que a gente estava usando é bem roubado e ajudou bastante nessa fase. Acabamos passando na terceira tentativa, mas novamente não pegamos a nota A, mas pelo menos conseguimos a conquista de derrotar todos os bosses da Ilha 3. Eu e o Tá. Utada! Boa! Defeat every boss in Inkill Wisely 3. Ué, mas eu não peguei o bagulho. Eu acho que o robô bugou, mano. Eu não tinha ido e... Ah, olha, ó. Olha que beleza. Pegamos B+. Tá. E na próxima tentativa, também não conseguimos fazer o tempo, em menos de 2 minutos. Estava bem difícil abaixar o tempo desse boss. Não peguei. Tá difícil, hein? Mas depois de um tempo, conseguimos finalmente com nota A+, ainda. Nos dando assim a conquista de pegar A+, em todos os chefes da Ilha 3. Você conseguiu o HP3, se não for, então o anyway foi. Uf, bom, jogou muito. Nossa, peguei A+. Então, Pegou. coisa linda. Ah, foi a maior. Chegando então no chefe do cassino, esse pra mim é o chefe mais criativo do jogo, onde nele existem 9 mini-chefes, que são os números de 1 a 9 na roleta. Os pontos verdes, que é a área safe, aonde você vai girar o dado de novo. No dado que você gira, vai do número 1 ao número 3, podendo avançar somente 3 casas por rodada. E essas casas que possuem um coração em cima dela, você consegue mais 1 de vida. É bem criativo. Os mini-chefes mais fácil aqui, pra quem quiser saber, é o número 2 e 3 da primeira fileira, da segunda fileira é o número 4 e 5, e o da última fileira é o 8 e o 7. Lógico, pelo menos isso pra gente jogando o jogo, e você pode se perguntar como que a gente descobriu isso. É simples, eu errando todas as casas possíveis. Tá, daí você vai ter que jogar ou 3 ou 1 agora. Quero saber que você faz isso. Agora tira 2. Confio em você. 2 tem que acertar o... É tipo, mano, é quando... 9 é bom, 9 é bom. Não, se for no macaco, cara, o macaco é desgraçado de filho. Que pare. Mano, mas eu já morri. Ué, indo embaixo dele. Pera aí. 1 é bom. Não, 1 é péssimo. Eu é o pior, cara. Aí, boa. Pô, o fora é que eu só não sei porquê, mano. Eu me desespero muito no Kim. Não é possível. O rei do 1, mano. Só pego 1, cara. Eu não posso jogar jogo de aposta, cara. Mano, ou 2 aí. Não, pelo amor de Deus. Agora eu confio muito em você. Não, mano, para de ver, cara. Não, mano. Olha aí, mano, é pro vídeo, gente. É pro vídeo. Tudo de bom, mano. Não, tudo bem. Esse boss é mais fácil, mas... Ué. Cara, por que você fala, velho? É sério, velho. Por que você fala, cara? Não é possível, cara. Você não aprendeu, velho. É claro, muito cuidado com a penúltima casa. Caso você caia nela, isso acontece. Nossa, agora fodeu. Não, vai você. Não quero essa pressão. Eu vou ter certeza que eu vou chegar. Eu tenho certeza que eu vou mandar um start over, cara. Mas o vídeo é teu, mano, vai. Tá de boa, mano. É só tirar, vai, tirar 2. Pô, aí você tá de meme, já não vou. E derrotando um desses mini-chefes usando uma super arte, conseguimos mais uma conquista. Mas ele demora pra morrer, né? Um pouco. Defeat a boss with a super art. Demorou um pouco pra gente conseguir passar dele, é sério, bastante. Ele é o boss mais demorado do jogo, demorando pelo menos 5 minutos pra passar dele. Mas depois de várias tentativas, finalmente a gente consegue derrotar o Rei Dado, pegando uma conquista. Porém... Vamos ver se o Gui... Boa, mano. Tudo de bom. Ai... Pegamos a nota B, fizemos em 5 minutos e 32 segundos, mas na próxima tentativa terminamos com 3 minutos e 32 segundos, e com isso garantimos a nota A. Ele até mata, mas acho que não vai dar mais. Não vai dar, mas demorou muito. Ah, deu.
Coisa boa. Nossa, foi 3 minutos só, que rápido. Restando apenas mais um boss, o Diabo. Finalmente, depois de coletar todos os contratos pra ele, chegou a hora de confrontar ele. O boss final a gente não achou tão difícil assim, foram somente 20 minutos. Eu achei que demoraria bastante nele, mas acabou que foi bem rápido até. Pra mim, o boss mais difícil desse jogo, sem sombra de dúvidas, foi o dragão. Mas de qualquer forma, derrotando o boss final, pegamos 2 conquistas, a de derrotar o chefe final e de conseguir a nota A ou superior no cassino e no Diabo. Ai, finalmente! Coisa linda, guys. Será que foi a mais? Foi, eu peguei a conquista. Ah, que coisa linda. Tomei spoiler. Ai, que gostoso, cara. E depois assistirmos o final do jogo, conseguimos uma conquista de zerar o jogo na dificuldade normal. E aqui pegamos outra conquista. Antes de enfrentar o último boss, ele nos pergunta se gostaríamos de se juntar a ele. E aceitando a oferta, o jogo acaba por aí sem enfrentar ele. E viramos completamente do mal. Um final alternativo do jogo que nos dá uma conquista. Já zeraram a história ou ainda não? Agora, mano? Foda-se. Agora? Antes de fazermos algumas conquistas miscelâneas do jogo principal, a gente parte para fazer a conquista mais difícil do jogo. Aqui as coisas complicam muito, precisamos passar de todos os chefes na dificuldade especialista, que é a dificuldade mais difícil do jogo. Ou seja, os chefes têm mais vidas, ataques com padrões alterados e às vezes mais números de inimigo ou ataques mais rápidos. Resumindo, fica muito mais difícil. Mas como eu já vou pegar a nota S em todos os chefes no final do vídeo, por hora vamos focar nas conquistas primeiro. Então, voltando para Ilha 1 e derrotando o chefe mais fácil e pegando a primeira nota S, conseguimos uma conquista. Vamos querer morrer? Vamos? Obrigado. Foi Put on a Show. Já adiantando que derrotar os chefes nessa dificuldade foi muito difícil. Alguns momentos de rage de leve, mas tudo bem. Não. Quanto? Nossa senhora. Tchau, fechei o jogo. A mente pensa como é que lida com essa bomba aí. Ai, mano, tudo de bom, mano. E depois de derrotar o Diabo no especialista, pegamos a conquista de terminar o jogo na dificuldade Expert. Acabou, mano. Eu falei meio animado, tchau. Nossa, velho. Pô, é sério, que conquista difícil, cara. Meu Deus do céu. Vamos para a segunda conquista mais difícil, na minha opinião. Lá atrás eu disse que precisaria voltar nas 6 fases para pegar uma conquista. E essa conquista em questão é de conseguir a nota P de pacifista em todas as fases. Para isso precisamos passar de todas as fases sem derrotar nenhum inimigo, mas isso é mais difícil do que parece ser. Não. Tá, eu não vou mais. Caguei. A habilidade mais usada nessa fase é a segunda liberada no mausoléu, de ficar invulnerável por um curto período de tempo. Essa habilidade eu disse que não tinha gostado dela, mas aqui ela é crucial, principalmente porque nas 5 de 6 fases desse jogo existe um mini-chefe no final de cada fase, e para passar dele precisamos utilizar essa habilidade. Você pode tomar um dano também e passar por ele, mas em alguns momentos é crucial essa habilidade, como nessa parte. Ah, bom, você tem que 3 de vidinha. Nossa, eu vou pro mago. Pra mim foi a segunda conquista mais difícil desse jogo. Foram várias e várias tentativas. São muitos inimigos e não derrotar ele torna essas fases infernal. Principalmente a última fase, que você precisa ficar nesse polvo e desviando de tudo. Foi muito difícil, mas com o tempo conseguimos a conquista pacifista. É boa. Boa, acabou, mano. Complete all levels without killing an enemy. Assim, eu não quero nem saber quanto tempo foi, velho. Sinceramente, me poupe dessa informação, velho. Agora, antes de ir para a DLC, chegou a hora de fazer 3 conquistas miscelâneas do jogo principal. A primeira é de derrotar um chefe com um mini avião, que geralmente você usa esse mini avião para desviar dos projéteis do chefe, já que ele dá muito pouco dano. A parte complicada dessa conquista é você ficar no modo mini avião o tempo todo, o que significa ficar com o botão pressionado a fase inteira. E a melhor forma de conseguir essa conquista é derrotando esse mini chefe do Rei Dado, que é a 9ª fase. É bem demorado derrotar o chefe do macaco, mas ele é o melhor para fazer essa conquista. E depois de um tempo, finalmente conseguimos derrotar ele, nos dando assim a conquista. Ai, peguei. Nossa, velho. É muito difícil, né, velho? A próxima conquista é a mais tranquila das 3 conquistas. Consiste em ter 9 de vida de uma vez só. E a melhor forma de fazer isso é no Rei Dado. Rodando no mapa 3 vezes aparece o Gênio do Desejo. E ele te deixa com um dobro de vida, ou seja, 6. E com isso, você só precisa pegar as vidas extras na fase. É bem de boa. Peguei. Com isso, resta apenas uma conquista no jogo principal. Derrotar o Rei Dado sem tomar dano. Não exatamente tomar dano, mas sim terminar a fase com 3 vidas no final da fase. Não é
tão difícil. Pegando as vidas durante a fase, você consegue bem tranquilamente. Demoramos somente 2 tentativas para conseguir pegar a conquista. Não! Fudeu. Cara, nós tá muito azarado nesse jogo, meu Deus. Morre. Ué. Deu. Coisa linda. Ai. Linda, velho. Com isso, terminamos o jogo principal, restando apenas a DLC do jogo. Na DLC, a Cálice nos chama para outra ilha bem longe de casa, e com isso, ela acaba nos enganando dizendo para o Caneco comer o biscoito. Com isso, a Cálice e o Caneco trocam de lugar e ela sai do mundo astral, mas a felicidade dura pouco, pois logo em seguida eles trocam de lugar novamente. Então, o Chicrinho e o Caneco tentam ajudar a tirar ela permanentemente do plano astral. Com isso, eles vão atrás do maior cozinheiro do mundo, o Chefe Pitadinha. Ele disse que para fazer a receita da Tortuprema, ele precisa de ingredientes excepcionais, que estão com adversários muito poderosos. Mas com uma mordida da Tortuprema, a Cálice teria controle total do plano astral, saindo de vez de lá e voltando ao normal para sempre. E com isso, agora temos o biscoito para trocar de lugar com a Cálice, o que significa que podemos jogar com ela. A gameplay dela é um pouco diferente, e como eu preciso jogar com a Cálice para conseguir algumas conquistas, eu preciso aprender a jogar com ela. Então, para conseguir os ingredientes, vamos até o nosso primeiro chefe, a Gangue da Marvada. Demorou um pouco para aprender a jogar com a Cálice, mas depois que eu peguei o jeito, ela é bem forte e muito necessária para derrotar alguns chefes dessa ilha. E derrotando meu primeiro chefe com a Cálice, eu pego uma conquista, além de conseguir o primeiro ingrediente. O próximo chefe foi bem tranquilo, já que a gameplay de aviação da Cálice é igual, então acabamos passando de primeira, conseguindo a nota A, que eu não preciso nem dizer que precisamos conseguir a nota A em todos os chefes para uma conquista. Caraca, a gente conseguiu, velho. Cara, achei fácil. É que você não fez nada no especialista, porque só depois que eu fui descobrir como precisava. De prima, pô. Coisa linda. Com isso, fazemos o boss secreto dessa ilha de uma vez, que precisamos comprar uma relíquia quebrada. Ela vai ser bem importante para uma das últimas conquistas desse jogo, mas falando com os músicos e equipando a relíquia, e fazendo na ordem específica o que o músico fala aqui nos túmulos, liberamos o chefe secreto. Ele não é tão difícil assim, conseguimos na segunda tentativa, e derrotando ele, conseguimos mais uma conquista. Foi Survival the Nightmare. Tem que pegar A nessa... Ele não tem nem teste de resultados aqui. Chegando então no próximo boss, enfrentamos o chefe do avião. Ele é meio confuso, porque na última parte a tela vira. Ai, tem que virar a cabecinha. Não, cara, é só olhar a cor do bagulho, velho. Mas depois de pegar o jeito, derrotamos ele com a nota A. O próximo chefe, na minha opinião, foi o mais difícil dessa ilha, o chefe da neve. Foi o que demorou mais tempo para conseguir passar. Filho do mapa. Nossa, essa é a primeira parte dele? Nossa. Pô, foda é que eu não enxergo porra nenhuma quando eu uso esse golpe. Mas passando dele, falta apenas mais um chefe, antes do chefe principal do jogo. O chefe do gigante na montanha foi bem tranquilo de fazer, e derrotando ele, conseguimos a conquista de derrotar todos os chefes da Ilha 4. Coisa linda. Defeat every boss in Inca Wisla 4. Antes de derrotar o último chefe, vamos até o King, onde o combate aqui, para derrotar um adversário, você só utiliza o parry. Uma mecânica bem diferente, mas muito boa. Ao todo, são 5 fases, sendo a mais complicada a segunda fase do cavalo e a quarta fase do carrasco. Cada fase que a gente passa, ele nos dá uma quantidade de ouro, que é muito importante para 2 conquistas. A primeira conquista é de boa, só precisamos passar de todos os 5 desafios. Tipo, não é muito difícil ela, não. Tipo, é mais... Mas a próxima conquista é bem complicada. Precisamos fazer o desafio King's Gauntlet. E para fazer isso, precisamos passar dos 5 desafios de uma vez sem ser derrotado nenhuma vez. Ou seja, sendo derrotado por qualquer um dos 5, voltamos para o primeiro novamente. Foi bem chatinho, já que precisamos pegar o padrão de cada chefe. Mas com o tempo, acabamos pegando a conquista. Obrigado. Nossa. Nossa, que dificuldade, mano. Foi, velho. Foi. Meu Deus. Mas a gente não demorou 1 hora. Demoramos 48 minutos. Popô, conquista, mano. Não. Agora popô. Já tava preocupado, mano. Nossa, eu ia ficar muito triste. Terminando esse desafio, tínhamos pego todas as moedas da Ilha 4, mas não pegamos a conquista. Então, voltando na ilha principal e falando com esse NPC, pegamos a última moeda que faltava, conseguindo então a conquista de adquirir todas as moedas. Ah, nem ferrando que era essa mulher. Sim, é. Beleza. Com todas as moedas, então, vamos até o shopping para comprar o último item que faltava, garantindo então mais uma conquista. Ah, foi. Falta uma.
Foi? É, foi, peguei. Ah, é porque eu acho que esse aqui é da DLC. Ah, tá, é. Essa conquista você só precisa comprar os itens do jogo principal, mas pegando todas as moedas você consegue comprar também todos os itens da DLC. Toma aqui, 5 pratas e um pelinho do meu... Depois de fazer essas conquistas, vamos enfrentar finalmente o último chefe da DLC, o Pitadinha. Basicamente, ele nos enganou e a Tortuprema daria para ele o poder do mundo astral. Então, precisamos impedir que isso aconteça. Apesar da arte dele ser incrível e para mim o melhor chefe desse jogo, ele é bem de boa. Quase passamos na primeira tentativa. Nosso inimigo aqui foi a Serrinha. X nele, tá? Aquela... Ah, tinha uma serrinha no chão, cria. Que vacilo. Ah, mano. Mas na segunda tentativa, conseguimos derrotar ele, nos dando assim 2 conquistas, de terminar a quest da DLC e de conseguir a nota A em todos os chefes da Ilha 4. Foi. Complete your question, Wilkes. 4 e pegar todos os bosses. Cara, tanto o Diabão quanto esse boss final aqui não é difícil, né, mano? Esse foi de segunda, literalmente de segunda tentativa, tá ligado? Depois disso eu vou atrás de conseguir as conquistas mais fáceis restantes. A primeira é de derrotar 10 chefes com a Cálice. Mas enquanto eu fazia isso, o Julião utilizava a relíquia quebrada para conseguir outra conquista. Essa relíquia, ao utilizar ela, a pessoa fica somente com 1 de vida. E cada dash o tiro muda para outro aleatório. Para fazer o upgrade na relíquia, a rota mais fácil é derrotar todos os chefes da Ilha 1 e derrotar o chefe do Tom e Jerry e o chefe do Trem Fantasma. Essa é a melhor rota. Mas enquanto a gente fazia isso, eu peguei a conquista de derrotar 10 chefes com a Cálice. Foi. Acho que não foi. Não. Foi? Defeat 10 boss com a Mr. Cálice. E derrotar um chefe com o especial da Cálice, pegando então as 2 conquistas fáceis que faltavam. Boa, mano. Tudo de bom. Foi? Foi. E derrotando o Trem Fantasma, que foi o mais difícil entre esses chefes, conseguimos a conquista Great Power, de fazer o upgrade na relíquia. Ah, obtenha Foi a Great conquista Power. Peguei. Faltando apenas 2 conquistas. A primeira é de derrotar o chefe na Ilha 4 sem derrotar nenhum Minion. O chefe mais fácil para fazer isso é o chefe do Sertão. Foi bem tranquilo fazer essa conquista, já que esse chefe ajuda muito, somente na primeira parte que vem Minions. Ou seja, o resto do chefe não precisamos se preocupar com isso. E derrotando ele, conseguimos a conquista. Faltando apenas mais uma conquista, de conseguir a nota S em algum chefe da Ilha 4. E o melhor que achamos de fazer isso foi o chefe do avião, já que é bem fácil de desviar dele. Além disso, usando a segunda habilidade especial da Cálice, conseguimos a habilidade de tomar um hit, o que é muito importante para conseguir a nota S, já que precisamos terminar a fase com 3 de vida. Além de terminar a fase em menos de 2 minutos, dar 3 parries e usar 6 poderes na fase. Eu já estou falando isso porque eu vou pegar a nota S em todos os chefes, então depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos a conquista de conseguir a nota S em qualquer chefe na Ilha 4. Foi. Peguei. Acabou! Ai, finalmente, mano. Nossa, foi cravadinho em 2 minutos, mano. Ai, coisa linda, olha só que maravilha. Todas as conquistinhas feitas. Com isso, platinamos o jogo Cuphead, pegando as 42 conquistas desse jogo. Honestamente, eu achava que demoraria bem mais para conseguir a platina, foram somente 32 horas para pegar todas as conquistas, mas ainda não acabou. Agora eu iria atrás dos 300%, o desafio mais difícil desse jogo. Como eu já tinha feito muitas coisas para platinar, faltavam basicamente a nota S em todos os chefes. E como o Julião me abandonou para platinar o Lost Judgment, olha elezinho todo feliz platinando o jogo dele. Sobrou para mim adquirir a nota S em todos os chefes, e como isso demorou muito, eu só vou colocar os melhores momentos disso tudo. A primeira ilha é tranquila, o chefe que demorou mais foi o do avião, mas nada demais. Mano, eu não vou tiltar. Eu não vou tiltar. A primeira ilha ainda, entendeu? Com algumas tentativas eu consegui a nota S. Chegando na ilha 2, aonde aqui as coisas complicam muito. O primeiro chefe foi o palhaço, e deu muito trabalho passar por ele. Tá. Cara, eu achei que eu ia demorar muito no palhaço, velho. Tipo, não foi tão difícil assim. Ah, foi difícil, mas não foi tão difícil. Ah, mas agora eu vou ter que enfrentar meus Nêmesis, Pica-Pau, Dragão. Esses aí eu sei que vai demorar, mano. Esses aí eu sei que vai demorar.
mas obviamente que o mais difícil seria os meus dois nêmesis, o Pica-Pau demorando mais de 2 horas pra conseguir a nota S e o chefe do dragão. Esse foi o mais difícil de todos. Mano, eu tô muito ferrado no dragão, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu sabia que isso ia ser difícil, velho, mas nossa, cara, tá demorando muito, velho. Cara, já foram uma hora nesse boss, velho. Demorando mais de 3 horas e meia pra passar dele. Foi o pior de todos. Finalmente, cara. Finalmente. Nossa, foi quanto tempo? 2 horas, velho. Mano, eu já platinei o jogo, velho. Preciso passar por isso. Mas depois de passar dos meus nemesis, eu fico mais aliviado. O chefe da abelha é bem tranquilo de pegar a nota S, demorando apenas 5 tentativas. O chefe do teatro é tranquilo também, e novamente eu passo de primeira dele. O chefe do navio foi o mais complicado, mas demorou apenas 20 minutos para conseguir passar dele. O chefe do Tom e Jerry foi tranquilo também, ele é bem fácil, diferente do pior deles, um robô. Esse foi muito chato de conseguir, a vontade que eu tinha era de me jogar para fora da fase. Vou pegar uma água, mano. Eu já volto aí. Demorou muito mesmo. Foram 2 horas também para derrotar ele. Ah, finalmente. Mano, foi só pegar a água. Que incrível. Eu peguei a água, voltei e eu passei, velho. É só dar uma respirada. É impressionante. Cara, mas anyway. Muito tempo, cara. Quase 3 horas. Quase 3 horas. Agora vamos para o mais fácil e difícil ao mesmo tempo, a sereia. O problema dela não é nem a dificuldade, sim o RNG na fase final dela. Não. A sereia não é difícil. Ele não é difícil. O único problema do boss da sereia é o RNG no final, cara. Eu não sei o que eu faço. Tipo, se o bagulho me petrifica e tá vendo esse bagulhinho, eu tomo dano, velho. Eu tomo dano. Não tem o que eu fazer, tá ligado? Provavelmente tem, tá ligado? Mas eu não quero olhar na internet como é que passa. Tipo, quero fazer na minha aqui, tá ligado? Mas com um pouco de sorte eu consigo passar dela também, restando 3 chefes na ilha principal. O trem fantasma foi tranquilo, já que eu tinha jogado ele bastante. Acabou que eu peguei o jeito rápido, demorou apenas 10 tentativas. A minha maior preocupação era o próximo, o Rei Dado. O que eu fazia nele era resetar a fase para aparecer o coração onde eu queria, ou seja, no 2 ou no 3, no 4 ou no 5, no 7 ou no 8, como eu expliquei na primeira vez que eu derrotei ele. Cara, esse preset é o melhor que você pode ter, velho. Que você reseta até pegar esse preset, aí é só você não ser burro e não tomar dano. Esses são os melhores mini-chefes dele. Minha estratégia era chegar nele com 6 vidas, podendo assim perder até 3 vidas no final. Eu achei que demoraria bastante nele, mas surpreendentemente eu consegui na 3ª tentativa, restando apenas o diabo. Cara, foi de 3ª tentativa? Caraca, moleque! Obrigado! Nossa, mano, isso que coisa linda. Eu sou muito bom, velho. E de 3ª, eu achei que eu ia demorar muito pra pegar isso. A primeira parte dele é a mais difícil, onde eu demorei bastante para conseguir passar dele, mas as outras fases dele é bem fácil, principalmente a última. Como eu disse, o chefe final foi bem fácil, eu não achei tanta dificuldade nele, mas para o S foi um pouco mais complicado, mas depois de 30 minutos tentando, eu consigo a nota S, restando apenas a DLC do jogo. Tá, depois de derrotar o diabo, agora faltam a DLC, né? Aí, ó, do 1, S em todas as fases, 2S em todas as fases, e o 3S em todas as fases. Obviamente a nota P eu já tinha feito quando eu peguei as conquistas, né? Então só faltava isso e S no Rei Dado e no Diabo. Aí, bem tranquilo. Agora vamos pra DLC. A DLC vai ser mais rápido. O primeiro chefe foi bem tranquilo de pegar o S também, eu demorei muito pouco para passar dele, mas o chefe do sertão, que na primeira vez passamos de boa, aqui no especialista foi infernal, é muito bullet hell. Cara, nossa, velho. Cocô, cara. Nossa, eu nunca segurei o controle com tanta vontade na minha vida. Principalmente na primeira parte. Esse a dificuldade realmente aumentou de patamar. Eu demorei 1h30 para conseguir. Cara, eu demorei mais do que eu achei que eu ia demorar, velho. Foi 1h30 nesse boss, velho. Caraca, a primeira parte é muito bullet hell, velho. Muito bullet hell. Foi difícil passar, velho. Cara, a gente passou de primeira, velho. Literalmente de primeira pra pegar as conquistas. E o Julião foi de primeira, velho. No especialista é muito, muito roubado, velho.
Com isso, vamos para o próximo, que é o da neve. Eu já tinha apanhado nele na dificuldade normal, então eu já sabia que seria muito difícil, e não me decepcionou, foram 2 horas nele, principalmente nessa parte, mas com muita fé eu consigo a nota S também. Ao contrário do gigante da neve, que eu consegui passar na segunda tentativa. Obrigado. Cara, o gigante da neve foi tranquilo, mano. Tá, foi de segunda tentativa pelo menos. Compensou o boss da neve lá, mano. Porque aquele foi difícil, esse foi tranquilo. Esse foi tranquilo. Restando apenas o chefe Pitadinha. Ele é outro que a dificuldade aumentou muito no especialista, mas não o suficiente. Consegui derrotar ele em menos de 30 minutos. Passei. Tá. Foi. Não, cara, o chefe final da DLC e o diabão pro principal é de boa, tá ligado? Demorei o quê? Demorei 25 minutinhos, o diabão demorei 30 minutos pra pegar o S. Tranquilo. Claro, né, eu tô jogando esse jogo pra cacete também, né, então uma hora eu tenho que começar a aprender a jogar ele, né. É verdade, quer dizer, às vezes não. Bom, DLC terminada, finalmente, depois de muito tempo. Então, vocês podem ver na DLC, também S em todos. Não foi tão demorado assim. Na verdade foi demorado sim, nossa, 2.173 mortes. Tudo bem, eu aceito. Sobre o jogo, não tenho muito o que dizer. Pra mim, um dos melhores jogos no qual platinei aqui no canal. Ele é muito difícil, mas a arte desse jogo, a trilha sonora, compensa tudo isso. Eu demorei 55 horas pra fazer os 300% desse jogo, mas para quem quer fazer somente a platina, ele demora 30 horas mais ou menos, dependendo da habilidade de cada um. Eu me diverti muito jogando esse jogo, principalmente em co-op com o Julião, mas sozinho é muito bom também. Enfim, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima platina.